Bom, boa tarde, gente. Começando a preparar as coisas aqui para fazer a transmissão em direto. Eu vou copiar aqui nos comentários o endereço do site Blocos Online e vou colocar também aqui o endereço do meu canal para ficar mais fácil de, de acessar, né? Estou vendo algumas pessoas entrando aqui. Noélia Ribeiro entrou. Vejo que tem mais 4 pessoas. Eu não consigo saber quem são, né? Não consigo ver o nome aqui. Mas enfim, a gente está pretendendo fazer essa live de uma forma bastante, assim, sem muita polpa, né? Bem, com muita alegria pelo fato de a gente estar falando da Leila, né? Com a pessoa que a gente conhece desde 1980. Estou vendo aqui que o pastor Zé Luiz também está aqui presente. Obrigado pela presença de sempre. Então a ideia é fazer uma live leve, né? Fazendo a brincadeira aqui, né? Com... E é uma live que vai ter. É, assim, a gente tem feito bastante lives aqui direto no Facebook e tem tido uma marca que são as notas de rodapé, né? Eu acho que essa não vai ser diferente, né? Terá bastante notas de rodapé, a gente vai falar muito sobre o tempo, o período que a gente conhece a Leila, né? Falar dessas experiências, das trocas de mensagem, das trocas de correspondência também. Então essa é a nossa ideia. A gente vai falando aqui. Outra coisa que a gente está explicando é que se vazar alguma coisa, vazar algum som, a gente está fazendo em direto aqui da sala de casa. Então eu não tenho, assim, fico tendo muito cuidado com relação a som que por acaso venha vazar de algum ruído, alguma coisa fora aqui da sala, mas acho que isso não vai interferir no que a gente vai falar, que vai comentar, né, que vai dizer. A ideia é falar sobre a obra da Leila Mícolas, né, com toda a experiência que a gente tem, com os levantamentos feitos, né, fizemos alguns levantamentos, algumas anotações. Então a ideia básica é essa, sem complicar muito, né, sem muita, vamos falar, né, sem ser muito erudito. Eu não sou um profissional de letras, não sou um professor de letras, eu sou um escritor, um poeta que também escreve e, e teve essa ideia de fazer essas lives para preencher o tempo e para exercitar um pouco também dos conhecimentos que eu tenho a respeito de poesia. Então foi essa a ideia principal, né, e básica de fazer. Eu vou deixar aqui num cantinho na parte de comentários, porque tem acontecido nas últimas lives que a partir de 30 minutos eu não consigo ver o vídeo. Eu não vejo aqui. E aparece uma mensagem de erro. Mas aí eu preciso que me confirme se está continuando a transmitir ou não, né? Se parou o vídeo, se o áudio está com algum problema, essas coisas, né? Técnicas que às vezes aqui durante eu falar, durante a gente vai falando, às vezes eu não controlo, porque às vezes eu não estou vendo aqui o vídeo direito, ou eu não estou vendo aqui a parte aqui dos comentários. Mas a ideia é que a gente, se houver alguma coisa, alguma questão de eu perceber, eu dou uma breve parada, vou tentar olhar se teve algum problema técnico, alguma coisa aqui no vídeo, e vou olhar e vou perguntar para vocês se continuam vendo, se está tudo funcionando direito, né? Bom, a ideia é essa. A gente está dando só mais um tempinho aqui, enquanto vai falando sobre essa questão toda da ideia, né?
de fazer essas lives. Essa é a segunda live, onde a gente comenta sobre as mulheres na poesia. A primeira foi semana passada com a Adélia Prado, a segunda agora com a Leila, e a próxima no sábado que vem, se tudo correr bem, né, se tudo der certo, vai ser com a Ana Cristina César. A gente vai depois vamos pensar nas próximas. Eu tenho algumas ideias aqui do que a gente falar, dos assuntos. E às terças-feiras, às 21 horas, a gente tem feito, por isso está aí nos comentários o endereço lá do canal no YouTube. A gente tem feito umas lives sem amarração de tema, sem nada. Às vezes eu vou lá, por acaso, essa semana agora foi o dia da língua nacional, então falei alguma coisa sobre língua nacional, origem do português, alguns poemas, um poema do Olavo Bilac, né? Famoso, A Última Flor do Lácio, né? Foi esse poema que a gente falou. O nome do poema é língua portuguesa, né? Se não me engano. Então a ideia tem sido essa. Então a gente vai começar aqui, porque a ideia é não ultrapassar chegar em 40, 50 minutos, né? E eu quero ver se consigo que caiba, né? Todo o material que a gente separou, as notas de rodapé aqui que eu tenho para falar, alguns livros aqui que eu tenho da Leila comigo. Então a ideia é essa. Então eu vou aqui começar, um pouco diferente das outras, que a gente sempre fala um pouco do poeta, né, que está sendo comentado, que é o patrono. Né? Eu brinquei com a Leila, né, se ela permitia que fosse a matrona da live, de uma live. Então um pouco diferente. A gente vai começar não falando da cronologia, os dados da obra, mas vamos começar com um poema aqui da Leila, que eu acho que diz bem bastante dela, né? Uma outra observação, né? Eu não sou um declamador. Eu leio os poemas, sou um leitor aqui. Eu estou lendo os poemas para servir de registro, né, do que a gente vai falando e vai conversando. Então não, não sou um declamador. Uma vez ou outra pode ter alguma imperfeição de alguma palavra, mas a ideia maior é ter esse carinho com as pessoas, né? E poder falar um pouco delas e, de certa forma, prestar uma homenagem. Então, eu vou começar aqui não com as notas biográficas, mas vamos começar aqui com um poema que, na verdade, é quase já um prefácio, né? Uma pré-nota biográfica. O nome do poema é Pessoal e Intransferível. Chegou a pequena notável. De bolso, sou descartável, mas não se deixe enganar com o que eu posso aparentar. Se nos frascos pequeninos aos perfumes mais finos, também neles que vemos os mais terríveis venenos. Não tenho nenhum complexo, transo tudo até em sexo. Eu gosto de ser assim. Ninguém esquece de mim. Gasto pouco com feijão, com roupa e na condução. Se o trocador não bronqueia, eu às vezes pago meia. Por fim, tenho outra vantagem. Eu caibo em qualquer bagagem, e quem se atreve e se enleva, vê que sou leve e me leva. Assim, por mais que eu ande com minha miudez, eu venho sempre a aprender que ninguém precisa ser gente grande. Precisa é ser. Bom, a Leila nasceu no Rio, né? Poeta, ensaísta, romancista, contista, roteirista para cinema e televisão, dramaturga e uma editora brasileira também. Ela já teve, assim, teve a Trote, né? Que foi uma editora, a Blocos, né? Editora Blocos também. O meu primeiro livro, publicado em 2003, esse aqui, ó. Peço sempre desculpa por causa da iluminação, né? Mas o Sala de Espera, que foi publicado em 2003, foi publicado pela editora Blocos. Então tem esse lado também. Bom, ela estreou com um livro em 1965 chamado Gaveta da Solidão.
e foi publicado numa antologia chamada 26 Poetas Hoje, né? 26 Poetas Hoje, em 1965, organizada pela Heloísa Buarque de Holanda, que é esse livro aqui. Bom, aí eu não posso deixar de fazer uma primeira notinha aqui, de rodapé, a respeito do livro, esse aqui mesmo está na minha mão. Aqui, onde a gente mora, aqui no condomínio, mudou-se uma senhora para cá, de nome Maria Lúcia Pádua. Aí a gente conversando, a gente acabou sabendo que ela era mãe do. Ela era, não, continua sendo, né? Mãe da atriz, né? Da Nina de Pádua e do João Carlos Pádua, um poeta que na época morava aqui em Barra de São João. Né? Bom, ele já é falecido, eu não cheguei a conhecê-lo. Eu fui em Barra de São João uma vez, na casa da viúva do João Carlos de Pádua. Aí a gente estava conversando, né? Aí ela foi lá na estante, aí pegou esse livro aqui, ó, 26 Poetas Hoje. E me deu o livro. Aí eu falei assim, né, para a viúva do João Carlos Pádua, eu conheço a Leila Miklos, que está aqui entre os 26 poetas, né? Aí ela foi engraçado assim o comentário, sei quem é, uma pequenininha. Então foi assim que eu acabei ganhando esse livro aqui, ó, Os 26 Poetas Hoje, que é um livro muito importante, né, da literatura, que é um marco, né, onde a geração de 70, né, vários poetas da geração de 70 estão aqui, né, publicados, né, está o Capinã, está o Geraldo Carneiro, Roberto Piva, Torquato Neto, né, Afonso Henrique de Neto. Bom, são 26. E essa seleção aqui do Elisa Buarque de Holanda, muitos desses poetas aqui, em seguida, né, o Chacal, o Charles, bom, tanta gente, né? Depois teve seus livros autorais e seguiu, né, a carreira. Bom, continuando aqui nos dados biográficos, a Leila formou-se em Direito, né, em 69, pela antiga Faculdade Nacional de Direito, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e exerceu a profissão até 77. Foi aí que ela decidiu dedicar-se exclusivamente à literatura. Bom, viver de literatura no país, como o Brasil, não é fácil, né? Então, a Leila foi muito guerreira nisso, né? De viver da profissão dela, né? De escritora, né? Então foi assim, uma experiência bastante difícil, entendo, né? Bom, em 83 ela começou, em 1983, ela começou a escrever roteiros para televisão. Então ela foi coautora, né, de algumas telenovelas. Você está aqui duas, né? Cananga do Japão e Barriga de Aluguel. Ela tem outros trabalhos que não estão aqui listados, né? Aí vem a história com o Uracy Faustino, né? Marido da Leila, que foi a criação do jornal Literário Blocos, que depois ganhou uma versão virtual. E essa versão virtual está aí nos comentários, o, o endereço, né, para quem depois se interessar. Hoje ele é um grande apanhado de escritores, de poetas, né, do país. Né. Tem uma quantidade enorme lá de textos, de pessoas, muitos inéditos ainda em livro autoral, muita gente conhecida. Então é importante conhecer. Ainda mais que o site agora ele não está conseguindo mais ser alimentado, ele virou um grande museu, né, na internet a respeito de todo o trabalho de literatura e movimento do país. Então ali é um grande retrato. Então eu acho muito importante que as pessoas conheçam a Blocos, esse trabalho feito pela Leila Miklos e pelo Uracy, né, pelo Uracy Faustino. E peço que copiem aí nos comentários o endereço, né, e possam aproveitar, né, desse material todo que está lá, né. Bom, continuando aqui nos dados, né,
entre 2004 e 2007, fez mestrado em Ciência da Literatura, Teoria Literária na UFRJ. Então ela é doutora também em Ciência da Literatura, pela mesma universidade. Em 2005 ministrou cursos de extensão sobre texto televisivo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, é autora de 3 dezenas de livros, de poesia, prosa, novelas de TV, teatro, roteirista de cinema. Tem obras publicadas em países, né, como França, México, Colômbia, Estados Unidos, Portugal. Vou falar alguns nomes de alguns livros. Vou mostrar os que eu tenho aqui. Né? Do Poder ao Poder, Impróprio para Menores de 18 Amores, O Bom Filho, A Casa Torra, Silêncio Relativo, está aqui. Aí uma notinha de rodapé sobre esse livro. Né? Está aqui, tem o autógrafo da Leila. E eu estava aqui dando uma olhada, uma pesquisada em material da Leila na internet. Aí eu pesquisei, botei assim, livros da Leila Mikulis. Aí foi para a estante virtual. Aí chegou lá, eu vi que esse livro aqui, ó, lá na estante, está custando R$ 120. Eu achei engraçado a observação, estava assim, autografado é mais caro. Eles colocaram isso lá. Então esse livro aqui é 120, mas se tiver o autógrafo, como esse aqui, ó, que está autografado, né, é mais caro. Só uma notinha de rodapé aqui. Né? E outros livros é Desfamiliares, né, que é esse livro aqui, que é uma antologia. Né? Reúne toda a obra poética da Leila. Né? Tem um belíssimo prefácio. Tem notas aqui do Inácio de Loyola Brandão. Né? O prefácio é do Glauco Matoso, né? Também integrante da geração de 80, 70, né? Desculpe aí, 70, 80. E aqui tem toda a obra dela. Então, esse livro está à venda aqui, né? Tá aqui, ó, o autógrafo. Né? E está à venda. Vou falar o nome da editora aqui, porque eu esqueço às vezes. Preciso pôr o óculos para ver. Ana Blume. Ana Blume Literária. Dos Familiares. Toda a poesia, 1965 a 2012. Então, Ana Blume, Ana com 2 N's, literária. Então, colocando na pesquisa, né, deve encontrar para comprar. Eu recomendo muito, né, esse livro aqui da Leila. Né. Eu estava olhando aqui, fazendo pesquisa de campo, né, aí achei um vídeo do lançamento do livro, Desfamiliares. Aí tá o vídeo. Quando eu tô lá olhando o vídeo, quem tá lá na fila, primeiro da fila, de mochila nas costas e tudo, né? Tô eu lá, na fila, esperando para receber o autógrafo do livro aqui da Leila. Outros livros Em Perfeito Mau Estado, Passagem de Calabar, Humor, Língua e Linguagem, Mulheres da Vida, que é uma antologia que ela organizou, e o 26 Poetas hoje, que eu mostrei. Eu quero falar uma coisa aqui, voltar na questão do blocos, né? O Uracy, né, que é marido da Leila, também é um poeta, né, também com livros. Eu tenho até um livro aqui, Só Se For a Dois, né, que tem a Leila e o Uracy, tem autógrafo dos dois até, né? Tem um autógrafo aqui, no início da Leila, e aqui mais para trás tem o autógrafo do Uracy. Então, eu quero ler aqui mais alguns poemas. Então vamos ler aqui, ó. No universo das divergências. Em vez de eu me deitar na cama, resolvi criar fama. E aí comecei a fazer versos, a mendigar editores, como se eles fizessem grandes favores em nos publicar. E de tanto batalhar, virei poeta. Um grande passo em minha meta, porque em poeta todo mundo pisa. E quando me considera menina prodígio, consegui que um crítico de prestígio analisasse minha papelada. Ele deu uma boa folheada, pensou e sentenciou. É incrível, não tem nível. Juro que fiquei com muita mágoa, porque afinal quem precisa de nível é caixa d'água.
Eu acho muito interessante esse poema aqui, ainda mais que tem esse verso, né? Porque em poetisa todo mundo pisa. A Leila inaugura uma forma nova, né? Da, das mulheres serem, além de produzir os poemas, né, de serem vistas, né? Porque era muito assim, né? Preconceituosamente, né? Que mulheres só escrevia aqueles poemas contemplativos, né? É, sobre a lua, sobre o céu, assim, né? Uma coisa contemplativa, com uma linguagem assim bem afastada até, digamos, né? Do cotidiano. E com a Leila, né? Inaugura-se um novo tipo de escrita das mulheres, né? Do jeito de escrever, né? Eu quero pedir licença para ler um poema aqui do Uraci Faustino, né? Chamado Reversão. Em toda a safra, meu pai fazia espantalho para espantar passarinho, heranças do meu avô. Escondido entre os galhos, eu vi a vida amadurecer, meu pai empobrecer, meu avô falecer, fugas fundas, cova rasa, herdar o espantalho nunca, eu bati asas. Quis fazer uma pequena homenagem ao Horaci pelo o trabalho, né, dele aí com a Leila à frente da Blocos Online, né? Eu vou continuar lendo aqui os poemas da Leila, à medida que eu for lembrando, eu vou comentando notas e outras características da poesia da Leila, né? Porque a gente está aqui para ler poesia, né? Claro. Missão cumprida, com o mesmo. Você conseguiu tudo na vida. Uma grande barriga bem alimentada, uma amante infiel, uma esposa comportada, carro do ano, filhos rebeldes a teu jugo tirano, casa própria, emprego com crachá, um sítio em Visconde de Mauá, um ufanista amor pelo país, tudo como manda o figurino de Paris, e morrerá cumprindo a sua parte, de tensão ou de infarte, de repente, sem nem ao menos de longe perceber que podia ter sido diferente. Então, assim, continuando, né, falar um pouco mais da poesia da Leila, tem isso, né, da Leila romper, né, com estereótipos, vamos dizer assim, do que é a poesia. Eu, na semana passada, falando da Adélia, a Adélia também tem essa coisa, né? A Adélia, uma certa época, ela falava assim: ah, é uma dona de casa que escreve poesia e que é apadrinhada pelo Drummond. Né? Então tem muito essa coisa do preconceito, né? Outro poema aqui da Leila: Van Filosofia. Falas muito de Marx, de divisão de tarefas, de trabalho de base. Quando te levantas, nem a cama fazes. Holismo. A vida é um constante exercício de mãos, criando asas, de pés, pisando em brasas. Eu gosto muito do. Não preciso. Tá muito óbvio, né? Que eu gosto muito da poesia da Leila. Um outro poema aqui dela é Confissão. Dizem que o amor é cego, não nego. Por isso te abro os olhos. Não tenho bens nem alqueires. Eu não sou flor que se cheire, nem tão boa cozinheira. Bem capaz que ainda me pistes por só comer sanduíches. Minha poesia fuleira tem ideias de jirico, um cio meio impúdico, como as cadelas gatas. Às vezes me torno chata por me opor ao que contemplo. Sei que sou péssimo exemplo. Por pouca coisa me grilo. Talvez por mim percas quilos e eu não sei se vale a pena, iguais a minhas centenas. Desejo-te ser sincera, mas no fundo o amor espera que grudes qual carrapicho. São tão grandes meu rabicho e minha paixão por ti, que não estão no gibi. Ao te ver, viro pamonha, sem ação e sem vergonha, o meu ser inteiro goza. Por isso, para encurtar prosa, do teu corpo cada poro, eu adoro, adoro, adoro. Uma notinha aqui de rodapé. Eu conheci Leila na revista Poetagem, era na PUC. Eu estudava na Rural, isso entre 79 e 80, e saía lá da Rural, que é
em Seropédica. Na época, Seropédica não era município, era um distrito de Itaguaí. Pegava um ônibus da universidade, descia na estação, pegava o trem em Campo Grande, descia na Central do Brasil, da Central do Brasil pegava um ônibus até a PUC, lá na Gávea. Um dia a gente estava lá e chegou uma trupe, né? Chegou a Leila, chegou o Cairo Trindade, né? Que infelizmente faleceu, não tem muito tempo. Chegou o Tanucci Cardoso, Mano Melo, acho que o Cláudio também, o Cláudio Rodrigues também estava nessa turma. Então todo mundo chegou lá, a gente acabou se conhecendo, a gente estava numa efervescência, preparando um livro, preparando o próximo número da revista. Aí estava aquele movimento todo de fazer o movimento lá de poesia pornográfica brasileira. Eu escrevi até um manifesto, foi publicado no Jornal de Minas, o meu manifesto, que ele começava, acho que é mais ou menos assim, né? Desde os tempos das cavernas, os homens já desenhavam sacanagem nas paredes. Era assim, começava mais ou menos assim, esse manifesto que eu escrevi lá em 1980. E foi assim que acabei conhecendo a Leila. Passou mais um tempo, a gente trocou correspondências, era o aerograma que eu usava. Eu usava o aerograma, mandava uns poemas para a Leila, ela comentava, mandava de volta, e a gente conversando. Até que um dia eu fui lá no apartamento que a Leila morava, ali na Teodoro da Silva, pertinho ali do Campo do América, né? Aqui atrás, não sei se dá para ver, mas tem uma belíssima bandeira do América, né? Aqui perto da impressora. E eu fui lá. E ali era um lugar muito, assim, de uma memória afetiva. Acho que ainda existia o campo, ainda não tinha o shopping. Por ter ido assistir algumas partidas do América com o meu avô lá, no estádio da Vila Isabel. Então fui lá, conversei com ele. Foi quando ela me deu esse livro aqui, que eu mostrei ainda há pouco, Silêncio Relativo, né? E daí a gente começou a trocar mensagens e tudo mais. E numa dessas mensagens, desse aerograma, eu mandei esse poema aqui, que o nome é Confissão, que é o mesmo nome do poema, o mesmo título, né? Do poema da Leila que eu acabei de ler. Coração Municipal. Vejo-te de segunda a segunda, pelos corredores, pelas ruas, nas filas dos mercados, e sou invisível aos teus olhos de virgem embriagada. Eu tenho alguns outros poemas, que eram as aulas, né? Que a Leila gosta muito de falar sobre eles, e estão lá também na Blocos, né? Lá naquele endereço lá que eu coloquei do site. Além de tantos outros poetas, eu também estou lá. Só procurando pelas letras, né? Que é possível encontrar. Então tem meus poemas também estão lá e eu fico muito feliz por participar disso, né? Por ter participado também do grupo de discussão que havia, né? A Contexto, durante uma época, que reuniam vários poetas, né? Bom, mas vamos falar de poesia, né? Vamos ler aqui um poema que eu gosto muito da Leila, né? Chamado Pena de Morte. Eram bastante bons aqueles tempos de ódio em que planejávamos nossos assassinatos pelo simples prazer de nos vingarmos. Eu te via com os dedos na tomada, tu me vias sufocada pelo gás. Tempos em que sorrias ao atravessar a rua, eu achava graça em ser atropelada. Tempos em que queríamos fazer um filho para espancarmos juntos nos dias de ócio. Eu, em que eu te servia de escarradeira em vez de cozinheira e passadeira. Depois veio o amor, que é como um lenço em que se assoa, ou mãe que chicoteia e nos perdoa. Hoje afago-te as corcovas, ilustro-te as botas novas. Seguindo aqui um outro poema chamado Engorda. Ilusões para os aflitos, para a mulher segurança, para a casa samambaias, consolo para os doentes, conselho aos desgarrados, aos leitos de amor, cambraias, sorvete para as crianças, esmolas para os famintos, para os turistas as praias, para os homens futebol, televisão para todos e alface para as cobaias. Então a escrita da Leila tem toda essa força, né, da coisa
da, da coisa cotidiana e desse olhar feminino que eu acho que vai além de feminista, né? Acho que ultrapassa. Eu posso estar falando uma grande bobagem, mas o feminino, essa questão do feminino, é da forma que ela escreve, do que ela produz, seus textos, a poesia e prosa, ultrapassa apenas um conceito feminista. Né? Bom, isso é uma, digamos assim, uma teoria particular. De novo, eu peço aqui, né, desculpas por às vezes uma palavra ou outra a gente tropeçar na língua. Esse aqui eu coloquei para fazer um comentário de rodapé de uma conversa que tivemos. Outro dia tivemos uma conversa, eu e Leila, por isso eu coloquei. E é interessante porque é um soneto, né? Está lá na página da Blocos, na parte dos clássicos. Na página pessoal da Leila está lá assim vários separados, né? Tem uns poemas infantis, diversos, e aqui, aí tem uma parte que é os clássicos. E esse aqui é um soneto. De volta para o presente. Parte única, soneto indivisível. Hipólita, Antíope, o simples colona. Temíveis perigos, feliz desafio, mostrando a potência do meu poderio. Dos campos, senhora dos píncaros, dona. Pois sou tu eterna e soberba amazona, com arco e com flecha, inclusive no cio, num louco galope em fatal desvario, por ínvios caminhos que surgem à tona. Aquiles, Teseu, o que queres que seja em mim, acharás o que tanto desejas, um misto de gozo, ternura e esplendor. Por ser a Amazona das tuas florestas, libertas, profundas, reais, manifestas, sem fim, cavalgando os sertões deste amor. O que a gente conversou outro dia, é, confirmando, né, a origem, a descendência grega, né, da Leila, né, por isso é Mícolis, grega e também italiana, que até modificou, né, a grafia do nome. Saiu o K e entrou ali o C, né? Se eu tiver me enganado, Leila, você me corrija aí nos comentários. Então, ela me falando, né? E achei muito bonito ela falando de família, falando do, assim, com muita ternura do avô, do pai, que eram gráficos, né? Gráficos, trabalhavam com imprensa. E eu achei isso muito bonito mesmo, de saber essa história. A gente acabou trocando também nessa conversa. Eu conversei, falei para ela que meu avô materno e meu pai, eles trabalhavam também em gráfica, na imprensa nacional, onde hoje no Rio funciona a Polícia Federal. Ali era gráfica, era a imprensa nacional, responsável pelos diários nacionais, por todo esse material que o governo produzia. Então, e eles eram amigos antes até de meu pai conhecer minha mãe. Eu acho que em função dele ser amigo do meu avô, é que ele acabou conhecendo com minha mãe e vindo a casar com ela. E eu gostava muito de ir lá visitar a imprensa nacional, épocas de Natal. E depois que os dois aposentaram, meu avô primeiro e depois, depois o meu pai, eles continuaram envolvidos com gráfica, trabalhando em gráfica. Meu avô foi dono de banca de jornal e eu praticamente aprendi a ler ali nessa banca de jornal. Então quando ela falou sobre essa descendência dela, e falou com tanto carinho do avô, né, que foi um homem de muitas posses, né, e falou muito também do pai, eu achei isso muito bonito, né. E comentou também, né, na pesquisa que eu fiz apareceu aqui Ida Mícolis, então a tia da Leila foi uma grande soprano dramática. Né? Então essa coisa toda de família, eu achei muito bonito de poder trocar com ela e conversar a respeito, né? Porque eu acho que tudo isso é que constrói a poesia na gente e eu acho que isso construiu a poesia na Leila. E que eu espero que ela tenha uma vontade muito grande de ir à Grécia e eu espero que um dia ela, que não demore muito, ela vá até a Grécia. Continuando aqui, outro poema da Leila, poema para os teus seios. Cerra os olhos para não ver, e mãos para não apalpar, e bocas
para não chupar teus seios. Desejo beber teu leite, azeite de oliva branca, e provar com minha língua o macio do teu peito. E se inútil trabalho te afasta a blusa de mim, eu, por inúmeros meios, cerro os olhos para ver e bocas para chupar teus seios. Em seguida eu vou ler 3 poemas aqui meus, que eram esses poemas. Eu coloquei aqui, eu preciso dar uma coçadinha aqui no nariz. Essas minhas notinhas de rodapé, né? Bom, voltando aqui, né? Eu coloquei uns poemas em sequência que eram poemas trocados com Leila naquela época. Eu não coloquei nenhum dos poemas meus mais recentes. Eu coloquei os poemas que eu lembro de ter trocado com Leila através dos famosos aerogramas que, felizmente, eu não tenho mais aqui. Essas mudanças de casa para um lado e para o outro, eles acabaram se perdendo. Então, eu vou ler eles aqui. São 3 poemas meus, tá? O primeiro é DNR. Elas sentadas, pernas abertas, tal qual uma avenida noturna. O outro é animal doméstico. Às vezes fingia de morta para não parecer idiota. E por último aqui, ilusionismo. Os poetas encantam serpentes, mesmo que não saibam tocar flautas. Falei que era o último, mas tem mais um. Tem mais 2. Não só mais um, mas tem mais 2. Aula de moral e cívica, da famosa série As Aulas. A sinhazinha assanhada, num dia de tara, berrou no meio do terreiro. Black is beautiful. Etapas. Comprei desodorante para usar nos sapatos. Agora só falta os pés. Todos esses poemas que eu li aqui, a gente trocava na época. E eu temo às vezes esquecer de comentar, falar alguma coisa sobre o trabalho e a obra da Leila. Mas uma coisa que a gente já discutiu e falou, que todos esses poetas aqui da geração 70, da geração marginal, de poesia mimeógrafa, então eram. Deixa eu tirar o óculos aqui de novo, que acho que não precisa do óculos. Acabei esquecendo de tirar. Eram poetas que, por conta da forma de produzir e da forma assim das temáticas, acabavam sendo classificados, entrados como poetas marginais. Havia todo um movimento na época da poesia de mimeógrafo, né? Vários poetas produziram assim, Nicolas Berr, o Marcelo do Alabella, o Hélio, eu nunca sei se é Hélio Lete ou Letes, né? Mas o Hélio Letes, né? Também, Alcide Buz, o Touché, né? Que infelizmente já é falecido, o Antônio Carlos, o Touché. E fora os livros, as publicações, né? Então era um momento muito efervescente da poesia brasileira, né? Com esses poetas marginais, outros atualmente respeitosos, senhores, né? A gente acaba tendo uma idade mesmo, né? Fazer um comentário aqui. Eu esqueci de tirar o óculos e às vezes o óculos reflete. Eu não preciso, porque eu preparei de uma forma que os textos que eu possa ler sem esse problema. Bom, voltando aqui aos poemas da Leila, né, que é o importante. Tocaia, quando te encontro, sem que te assustes, sem que te encostes contra a parede, sem que puxes o cabelo desesperado, sem que peças o último pedido como condenado, desperto na madrugada da execução, sem que te sintas sufocado e preso entre 2 andares, sem que te firam vidros e te cortem pulsos. Presinto ser inútil a emboscada. Tentativa de suicídio. Foi ao toalete e cortou os sonhos. A gilete. Atirador de facas. Arrancar as vendas e acompanhar de olhos abertos a trajetória do punhal, cravado em nosso corpo, em nosso peito, a cada amor desfeito. Esse aqui eu já li, separei, mas eu já li esse no início, né? Paciência. Hoje não passei tua roupa, não serei o chão,
não lavei a louça, não sacudi o capacho. Olho para o teto e espero que a casa venha abaixo. Aí eu coloquei um poema meu aqui no meio para fazer um diálogo, que é o Triângulo. Triângulo. Eu te amo, tu me amas, ele nos mata. Agora um poema com uma vertente ecológica, né? Esse aqui da Leila. Substituição. No meu prédio compraram a área da frente, toda arborizada para enfeitar a entrada. Depois acharam bobagem, destruíram a paisagem e a transformaram em garagem. Em compensação, porém, por amor à ecologia, puseram no mesmo dia papel pintado no hall, no qual se vê, sob o sol, em nuances coloridas, lindas árvores floridas. Esse poema é assim, uma pegada mais bem ecológica, né, da Leila. A Leila é plural, né? Digamos. A Leila é, digamos não, reconhecidamente. Esse aqui eu acho bonito demais. Efeitos óticos. Quanto mais se envelhece, mais os mortos se aproximam. Mas a conversa é difícil. Eles usam expressões diáfanas, ectoplásticas e sussurram sombras. Às vezes, figuras nos muros grafitam, outras em torno das portas gravitam, e sempre que se vão, atravessando tijolo, concreto, cimento e cal, nos deixa a confirmação: nenhuma parede é real. Para a poesia, nenhuma parede é real, né? E para Leila isso é muito real, né? Nenhuma parede é real. Eu acho muito bonito. Esse aqui tem um humor que eu achei extraordinário. Esse poema é extraordinário, mera coincidência. Quando ela o viu, perto do poste da praça, belo espécime da raça, notou semelhança extrema com o artista de cinema, mas não achava com quem se parecia o seu bem. Hoje, dentro do drive-in, lembrou do galão, enfim, cara de um focinho do outro, pois não é que o seu garoto é o sósia do Ritintim? Esse poema é extraordinário. Eu gosto muito de tudo da Leila, né? E eu tenho que recomendar que vocês leiam, procurem, comprem um livro da Leila, né? Eu, para brincar aqui com isso, eu tinha um poema meu, eu fiz uma. Tem um poema meu que faz parte da série das aulas, que é para brincar um pouco também, um pouco com esse espírito do poema da Leila, né? Contabilidade. Não sei o que mais te excita, se minha conta bancária ou se meu olho de vidro. Pessoal, eu preciso dar uma olhada aqui numa coisa, rapidamente. Eu preciso saber se alguém puder comentar se o vídeo está transmitindo perfeitamente. Porque para mim aqui, depois daquele tempo que eu falei, parece que tem algum problema. Então, se alguém puder aqui botar no comentário que está conseguindo ver, né, e conseguindo assistir, eu agradeceria. Não parecer que eu estou falando aqui. Minha filha botou aqui que está tudo ok. Obrigado. Então vamos em frente. Outro poema da Leila aqui, que também é bonito demais. E em seguida eu vou ler um poema meu que, que tem o mesmo título. Aí é coincidência de título, né? Nostalgia. Ainda marcas. Ainda há. Desculpe, eu vou recomeçar. Nostalgia. Ainda há marcas do nosso idílio. Pegaste doença e eu peguei filho. E o meu é um poema chamado Nostalgia, que está no livro publicado lá, né, na editora da Leila. Nostalgia o nome também. Quando ouço o Simple Red, lembro de Ana Paula. Mas não sei se Ana Paula
ainda escuta Simply Red. Agora tenho certeza de que o Simply Red não tem a menor ideia sobre nós. O poema que eu vou ler agora está lá separadinho, como na série Infantis, e é um poema de uma ironia, né, ferina, como só Leila consegue. Né? Uma vez o Drummond falou que fazer 1000 gols, como o Pelé fez, qualquer um faria, né? Qualquer um poderia fazer. Agora, fazer um gol do jeito que o Pelé fazia é que era muito difícil. Então, escrever poesia, qualquer um pode, eu acho. Escrever poesia, né? Agora, escrever poesia do jeito que a Leila escreve, aí que está o grande, a grande sacada, né? Crescimento. Hoje faço 8 anos e aproveito para ser terrível enquanto posso matar pássaros ou afogar gatinhos. Depois vão proibir minhas maldades e me restringir aos filmes de guerra. Amantes das letras. Não te importas. Desculpa, vou recomeçar, tá? Amante das letras. Não te importas com os homens que dormem comigo, mas morres de ciúme dos versos que faço para eles. Álbum de família. Ninguém perdoa no outro o seu fracasso diário. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no finalzinho, pela contabilidade do meu tempo aqui, né? Que a gente marca. E eu vou ler um último poema aqui dela, da Leila, bem curtinho. Mas eu fico assim, espero, né? Eu posso ter feito uma homenagem à altura da qualidade do trabalho da Leila, né? Feito uma live, né, com esses poemas e ter falado aqui minhas notinhas de rodapé. Pode ser que eu venha lembrar depois de algum fato, alguma coisa que eu não comentei agora, aqui nessa live. Mas a ideia era homenagear a Leila e esperar, né, que sempre ela esteja produzindo como faz. Né? A Leila, me lembrei aqui, né? A Leila hoje mora em Cândido da Mota, em São Paulo. Eu estava querendo saber onde era, né? O tamanho da cidade. Depois eu desisti de botar aqui quantos habitantes tem na cidade. Mas enfim, é uma cidade na divisa com o Paraná, perto de Assis. E tem até um amigo de universidade que o apelido dele é Assis. O nome dele é Fernando, mas a gente só chama ele de Assis. Que ele é de lá, de Assis. Aí ela falou, conversando, né, que a cidade, essa cidade aqui não tem absolutamente nada aqui em Cândido da Mota. Acho que até que acho que é o Horaci que comenta, ou acho que é a própria Leila, agora confundi aqui um pouco, que diz que o único ponto turístico da cidade é a casa da Leila. Então que seja, né, Leila? Que a sua casa seja esse ponto turístico, assim como é a casa da Coralina, assim como o Hotel Majestic lá do, do Mar Quintana, né? Acabou virando um centro cultural. Né? Acho que isso demora muito tempo para acontecer. Por enquanto, ser um ponto turístico já é muito bom. Né? Vamos visitar Cândido da Mota. Sim, o que tem lá? Ah, lá tem a casa da Leila Mícolas. Então, isso já é um grande fator para conhecer Cândido da Mota. Eu fiquei curioso de conhecer Cândido da Mota por conta disso. Encerrando aqui, eu vou ler um último poema dela, um poema mais curto, chamado Nova Inquisição. Minha fama é negra, sou mau elemento, censurarão meus versos para servir de exemplo. Bom, espero que não sejam censurados. E quanto a servir de exemplo, o único exemplo que eu posso dizer que a Leila pode nos dar é um bom exemplo, né, de qualidade, de integridade durante esses anos todos que produz, né, e poder ter esse contato com ela há 40 anos é muito bom. Leila
sempre muito generosa aqui comigo, escreveu um prefácio muito bonito aqui nesse meu livro, eu acabei nem falando e comentando, Provisórios, né? Um prefácio muito bonito, que muito me honrou, né? Além de ter participado aqui da antologia Poesia para Mudar o Mundo, né? E que isso seja mesmo não só título aqui do livro, né? Nem esteja na capa, que a poesia sirva e possa estimular as mudanças no mundo, né? As transformações necessárias para que a gente tenha uma vida mais feliz. Então, Leila, obrigado pela, por poder falar da tua poesia hoje nessa live, seguindo aí as mulheres na poesia e por tudo que você significou e significa para as novas gerações de poetas, né? Poetas, sim. E base de inspiração para todas elas, essas novas poetas que surgem aqui no país e que possam conhecer a tua obra e serem estimuladas a fazerem a sua própria história do jeito que você vem fazendo nesse tempo todo aí que vem militando, né, como essa guerreira aí da nossa cultura nacional. Bom, pessoal, eu não consigo olhar todos que estão aqui participando, mas eu prometo no final aqui agora, vou dar um tempinho aqui para recuperar as energias e depois eu vou entrar aqui na página, nos comentários e agradecendo um por estar presente. Espero que eu tenha correspondido e que a gente possa fazer outras lives. A próxima com Ana Cristina César, né? Contemporânea de Leila, né? Que Leila conheceu e que também está naquele livro, né? Os 26 Poetas Hoje. A gente vai falar sobre a Ana Cristina César na próxima live, no sábado que vem às 17 horas. Então todo mundo está aqui convidado para participar e depois esse vídeo aqui vai estar no canal do YouTube, né? Vou colocar mais tarde, vou baixar e vou colocar lá no meu canal para ficar lá, né? Guardado, armazenado. E pedindo de novo, né? Compre um livro da Leila, Ana, Ana Lume, né? Ana Blume, a editora. Acho que pesquisando Desfamiliares, Poesia Completa da Leila, vai aparecer o nome da editora, né? E vão até lá no site da Leila, lá no Blocos Online, no site da Leila e do Horaci Faustino, né? Os dois construíram esse site e que é um marco, um site reconhecido pela Unesco, reconhecido por tanta gente, né? Pelo serviço prestado. Bom, pessoal, era isso. Quero dizer boa noite a todos e prometo depois ir respondendo aqui aos comentários feitos e espero não ter cometido muitos enganos. Boa noite e obrigado aí pela presença de todos.